Bom, vamos lá. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, tá aqui o ponto A, né? Ele mediu um ângulo visual alfa, tá aqui o ângulo alfa, tá? Fazendo a mira em um ponto fixo P. Então daqui ele mirou lá no ponto P, ó. Beleza. Da praia, tá? Mantendo o barco no mesmo sentido, então tá vendo a setinha aqui, o sentido do barco continuou, né? Aqui tá o ponto P da praia. Ele seguiu até um ponto B. Então ele fez esse movimento, seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sobre um ângulo de 2 alfa, dobrou o ângulo aqui, tá? Então, beleza. A figura ilustra a situação, nós já entendemos a figura, e aí vem algumas suposições. Ó. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus. 30 graus aqui. E, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2 quilômetros, 2.000 metros. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu já passar para outra página, para a gente rascunhar direito. Esse alfa, 30 graus. Se aqui é 30, pessoal, aqui vale 60, né? O dobro, tá? 60 graus. Aí, o que nós temos aqui também? Que essa distância aqui vale 2.000 metros, de A até B, acabou de indicar para nós aqui, de A até B vale 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será. Pessoal, a menor distância nós calculamos aqui, ó. Deixa eu trocar a cor aqui, ó. A menor distância nós calculamos aqui. Quando o ângulo faz 90 graus, né? Com a visualização lá do ponto P, tá certo? Então, é esse tamanho aqui, essa distância que nós queremos determinar, tá? Bom, tem mais de uma maneira de nós resolvermos essa questão, certo? Vamos lá, ó. Então, nós queremos aqui, ó, esse pedaço. Estou chamando ele de D. Tá? O que nós podemos fazer nesse caso? Nós conhecemos o fato desse triângulo ser um triângulo retângulo. Então, eu consigo ter um triângulo retângulo aqui, né, pequeno, e um grande, se você tirar esse traço aqui. Tá? Então, você consegue trazer dessa maneira. E aí, é uma maneira um pouco mais extensa, mas também vai funcionar. Você tratar apenas da ideia de trigonometria, né, dispensando algumas características que nós vimos aqui, que envolve trigonometria e geometria plana, nós teremos um trajeto um pouco maior. Né? Veja só, se nós olharmos aqui, pessoal, ó, esse pedacinho aqui, ele ainda é um problema. Quando eu olho para o triângulo retângulo maior, né, ele é um problema, porque eu não tenho esse pedaço. Então, eu posso chamar ele aqui de x. E aí, veja, eu consigo trazer algumas informações com isso, né? Seno de 60, eu não vou escrever alfa mais, seno de 60 graus vale, né? Cateto oposto D sobre hipotenusa. Ah, então hipotenusa não ficou legal, porque não é um tamanho que nós temos aqui. Eu poderia pôr uma letra para ela também, só que aí eu não teria esse lado X que é incomum ao triângulo maior e ao menor. Eu teria esse outro lado aqui, só que esse outro lado, pro triângulo maior, ele não existe, né? Ele só existe para esse outro triângulo que não é retângulo. Aí não vai nos ajudar dentro dessa parte de trigonometria, razões trigonométricas. Então, o seno eu vou dispensar ele. Então, espera aí. Será que eu uso cosseno nesse caso?
O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Talvez o cosseno, então, também não seja muito bom, porque eu vou precisar da hipotenusa e a gente acabou de discutir sobre isso. Então, vamos para a tangente. É o que sobra aí, ó. Tangente de 60 graus vale cateto oposto, D, dividido por cateto adjacente, X. Mais a tangente de 60 vale raiz de 3. É um ângulo notável, né? 60 graus. D sobre X. Lembrando que nós estamos querendo o valor de D. O X está no meio do caminho aí, né? Agora, observa o triângulo maior. No triângulo maior, eu também posso usar a tangente. Tangente de 30 graus. Tá vendo? Cateto oposto D sobre cateto adjacente 2000 mais X. Bom, pessoal, aqui nós temos a tangente de 30, né? Ela vale raiz de 3 sobre 3. Igual a D sobre 2000 mais X. E aí nós chegamos a essas duas conclusões, observando, né, esse propósito nosso aí. Tá. Nosso objetivo é determinar o D. Então, repara, se eu desenvolver essa equação 1 um pouquinho, nós vamos ter o seguinte, ó. Se o x está dividindo, nós multiplicamos. Aí vai ficar assim, x vezes raiz de 3 igual a D. Pronto, já isolamos o D. Se eu determinar o x, eu substituo ele aqui e acaba, né? Porque daí nós ficamos com o valor de D, tá certo? Tá. Como tem a segunda equação, eu vou ter que mexer nela. Então, a segunda equação tá aqui. Ó, você pode fazer a multiplicação aqui também, tá? Mas o nosso objetivo aqui é isolar esse x para substituir lá em cima, né? Então eu vou tentar fazer isso. Repara, eu vou pegar esse 2000 mais x e jogar ele lá, né, na multiplicação cruzada, ó. Só que eu não vou escrever o raiz de 3 mais não. Olha só o que eu vou fazer. 2000 mais x igual 3 que estava dividindo, multiplica o D do outro lado. 3 vezes D. E raiz de 3 que estava em cima, volta lá para o outro lado, para baixo. Ó, sobre raiz de 3. Entendeu a lógica? É porque aí o x já está quase isolado, tá? Vou fazer uma alteração para essa raiz não ficar no denominador. Então, antes de mexer no 2000, vou fazer isso aqui, ó, 2000 mais x igual 3D sobre raiz de 3. E aí, ó, racionalizo raiz de 3 em cima e embaixo. Porque daí nós vamos ficar com o seguinte, ó. 2000 mais x igual 3 vezes d vezes raiz de 3. Não tem o que fazer ali, né? Com essa raiz em cima. 3 raiz de 3 vezes d. Tanto faz a ordem, né, pessoal? Multiplicação. Agora, no denominador, nós temos raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá a raiz de 3 ao quadrado. Ou, se você preferir, raiz de 9, que é 3. E ocorre isso aqui, ó. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar o x isolado agora, ó. Então, o x é igual d vezes raiz de 3, ou raiz de 3 vezes d, que já estava aqui do lado direito, menos 2000. Então, isolei o x aqui. Isso foi importante, porque agora eu substituo ele lá na equação 1 que nós desenvolvemos.
Então, ó, passando aqui para outra página, o que nós temos nesse caso? Observa aqui, então, a equação 1, tá? A equação 1 já está com D isolado, e no lugar do x eu consigo, então, escrever isso aqui, que nós determinamos agora. Então, vamos lá. Então, substituindo na equação 1, eu não vou escrever isso, tá, pessoal? Nós vamos ter o seguinte, ó. No lugar do x, eu vou apagar e jogar esse valor. D raiz de 3 menos 2.000. Vou colocar aqui de verde, ó. D raiz de 3 menos 2.000, tá? Vezes raiz de 3, que já estava lá, é igual a D. Então, isso vai ter que ir para dentro de um parênteses, por conta do vezes raiz de 3, é igual a D, tá bom? Olha o que nós temos aqui, uma distributiva para ser feita. Então, vamos fazer, né? D raiz de 3 vezes raiz de 3, ó. D da raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 3 ao quadrado. Claro, você já escreveria isso daqui de forma direta, né? Cortaria o quadrado com a raiz, tá? Tô só registrando. Menos 2.000 vezes raiz de 3. Não tem muito o que fazer. Repete. Igual ao D que nós estamos buscando. Então ficou 3D aqui, ó, porque, né, esse corte, 3D, e eu vou fazer o seguinte, ó, 3D menos 2.000 raiz de 3 igual a D. Nós já poderíamos ter feito, mas vamos no passo a passo. Eu vou pegar esse D aqui, trazer para cá, ele vem negativo, então vai ficar 3D menos D, e vou jogar esse menos 2.000 para lá, ó, mais 2.000 raiz de 3. Então, nós temos 2D igual a 2.000 raiz de 3. Divide por 2 dos dois lados, ou se você preferir, passa o 2 dividindo. E aí nós temos que D é igual a 1.000, né? Porque 2.000 por 2 dá 1.000. 1.000 raiz de 3, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó, para você se atentar. 1.000 raiz de 3, tá? Bom, pessoal, agora é o seguinte, eu já tinha dito, né, que tem mais de uma maneira de resolver. Essa maneira, ela é extensa, ela é mais cheia de cálculo, mas é bom apresentar também, porque a técnica é importante, tá? E aí, claro, alguns desses cálculos você conseguiria talhar, já escreveria logo algumas respostas e tudo. Vamos aqui para um segundo modo de fazer essa mesma questão, tá? Um segundo modo aqui, ó. E aí não é sempre que esse segundo modo vai dar certo. Então é importante conhecer a técnica do primeiro. Repara o seguinte, ele falou que mediu alfa e que alfa foi 30. E esse pedaço aqui de baixo vale 2.000. Se aqui é 2 alfa, então esse ângulo aqui é 60. Ok. Se esse ângulo é 60, e nós fazemos aqui um exercício que nós não pensamos na questão anterior, que é a seguinte, ó. Né, no primeiro modo. Esse ângulo interno aqui vale quanto? Ora, 120 graus. Por quê? Né? Se aqui de fora é 60, para inteirar o 180 do ângulo raso aqui, né, tem que dar 120. E aí, quando você olha para o triângulo ABP, você percebe que nós temos 120 mais 30 graus já ali escritos, que dá 150. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo dá 180 aqui na geometria euclidiana plana. Então, 180 tem que estar aqui dentro. Já foi 150, então restam 30. Quer dizer que esse triângulo aqui, ele é um triângulo que nós chamamos de isósceles. Tá? Então, a propriedade de um triângulo isósceles que vai nos salvar. O que é um triângulo isósceles? Ele possui dois lados de mesma medida. E aí, uma das consequências é que os dois ângulos da base também têm mesma medida. O pessoal fala assim, ó. Vamos fazer um rascunho aqui de um triângulo mais fácil de ver isso, ó. Vamos supor que esse aqui seja o nosso triângulo
o nosso triângulo isósceles, ó, tá? E aí, vamos supor que esses dois lados aqui, ó, esse e esse têm a mesma medida. Pessoal, essa abertura que nós temos aqui na base, que é o ângulo, ela está avistando esse lado aqui. Concorda? Então tem uma determinada abertura. Se eu pego do outro lado a abertura, ela está avistando um lado oposto, só que tem a mesma medida. Se nós chamarmos aqui de A e aqui de B, A e B têm a mesma medida no sentido de que esse triângulo é um triângulo isósceles. Estou falando sobre esse caso específico, dando um exemplo, tá? Então, se esse ângulo Azinho aqui avista o lado A e esse ângulo Bzinho avista o lado B, e esses dois lados têm a mesma medida, obviamente essa abertura deve ser a mesma, tá? Para compensar essa vista que se tem, correto? Então, tá, se essa abertura é a mesma, nós dizemos que os ângulos B e A têm mesma medida. Então, isso é uma das propriedades de triângulos isósceles. O que ocorreu com esse triângulo que aparece no desenho aqui em cima é que ele está diferente, meio tombado, vamos dizer assim, né? Essa base dele que o pessoal chama está aqui em cima, ó, né? É o lado AP. Então, se eu olho e vejo que esse ângulo, ó, tem a mesma medida desse, né? Significa que se esse ângulo 30 avista um lado de 2000, esse outro ângulo 30 vai avistar um lado de 2000. Então significa dizer que esse lado aqui, ó, mede 2000. E olha só o que nós teríamos aqui então, né? Para o nosso segundo modo. Nós teríamos um triângulo mais ou menos assim, ó. Retângulo aqui, que seria esse traço que nós fizemos no outro, tá? Chamamos aqui de distância, do mesmo jeito. Ângulo interno valendo 60, beleza? E hipotenusa valendo 2000. Quando você depara com essa informação desse jeito, a gente atalha demais a conta, porque aqui, olha, eu posso usar uma relação que entrega aqui, aliás, que utiliza cateto oposto e hipotenusa. O próprio seno. Olha só a diferença em termos de cálculo, ó. Seno de 60 é cateto oposto D sobre hipotenusa, 2000. Só que o seno de 60 vale 1 sobre 2. Então, nós temos aqui que 1 sobre 2... Perdão, desculpa. O seno de 30 é 1 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 aqui. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a D, né, sobre 2000. Isola o D aqui para você ver, ó. Pega só o 2000 que está dividindo, abre aspas, passa multiplicando. E aí você vai ter assim, ó. 2000, raiz de 3 sobre 2, igual a D. Isso implica que D é igual. Pessoal, 2000 por 2 dá 1000. Mesmo finalzinho da conta lá, né? 1000 raiz de 3. Quer dizer, acabou tudo aqui, né? Só de lembrar de saber essa propriedade, mas só funcionou porque nós chegamos aqui a um triângulo isósceles. Nem todo caso, né, de triângulo que se desenha dessa maneira, porque essas questões são comuns, né? Desse triângulo que vai de A para B e de B para C, que seria um outro ponto aqui, né? Vários deles aparecem fechados. Enfim, nem todos esses casos desse tipo de triângulo nós vamos conseguir essa propriedade, porque depende muito do ângulo que está sendo formado aqui, tá certo? Mas se der para enxergar como um triângulo isósceles, esse tipo de resolução agiliza demais, né,
a nossa questão, tá? Então chegou em 1000 raiz de 3, ó, da mesma maneira que nós chegamos lá no outro, ó. O finalzinho ali foi o mesmo, tá certo? Então beleza. Valeu, galera.